eu ia falar só sobre uma coisa em relação às migrações para a Rússia, né, na Rússia. É que o que mantém, de certa forma, o crescimento populacional ainda não é em alta, mas tipo, ainda o que mantém a população da Rússia funcionando legal, tipo assim, trabalhando e tudo mais, é essa porcentagem de imigrantes que eles recebem, certo? Pronto. Aí vamos falar das riquezas minerais. É um país muito rico em petróleo, em gás, tem as maiores reservas mundiais de petróleo e de gás. Não é a maior, né? Não é a maior. Aqui no livro vocês vai dizer que é a segunda maior. Ó, mas apresenta as maiores reservas de gás, a maior reserva de gás do mundo e a segunda maior reserva de carvão do mundo. Mas eles também têm uma das maiores reservas mundiais de petróleo, certo? O livro de vocês diz que eles são o segundo maior produtor de petróleo e de gás natural do mundo. Aí eu trouxe um dado atual aqui. Ó, 31 de julho de 2020. Aí tem, ó, ranking, tabela. Ranking dos maiores produtores mundiais de petróleo. No ranking, ó, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, que eles começaram a produzir muito petróleo de xisto, do xisto, retirado do xisto. A Arábia Saudita está em segundo lugar e Rússia em terceiro lugar. Mas no livro de vocês, o dado aí, né, tá um pouquinho mais antigo. Aqui é o segundo maior produtor de petróleo. Eu não peguei a tabela de gás para saber se mudou, não. Isso aí eu não peguei, não. Mas de petróleo eles estão em terceiro lugar, como maiores produtores mundiais. Vamos lá. Eles também detêm grandes reservas de outros tipos de minérios, como, por exemplo, minérios de diamantes, minério de ferro, níquel, potássio e urânio. Uma coisa interessante sobre a Rússia é que grande parte do sua... Aqui tem um mapa, não tem? Tem. Grande parte das suas riquezas minerais se encontram no norte da Rússia ou no leste da Rússia. Ou seja, em áreas que são congeladas praticamente o ano quase todo. E aí é uma das coisas que dificulta a exploração mineral no país, né, no território. É que grande parte do ano está congelado. Mas o livro vai destacar também que o governo da Rússia vem incentivando, vem investindo em tecnologia para a exploração mineral. Justamente pelo fato dessa questão climática, né, que dificulta a exploração. Mas grande parte mesmo das riquezas se localizam no norte ou no leste, que são as áreas mais geladas. Pronto. Durante grande parte do ano, um longo período do ano, a Sibéria permanece congelada, dificultando o transporte dos minérios, né, que são extraídos e o acesso à região. Um grande esforço vem sendo feito na implantação de oleodutos e gasodutos para levar o óleo e o gás natural dessas regiões que são extraídas para os locais que vão ser exportados, sobretudo a Europa. Eles exportam muito petróleo e gás para a Europa. Vamos para aqui. Desintegração da União Soviética. A Rússia, no início do século XX, no início do século passado, era um grande império, né, chamado Império Russo. E quem comandava a Rússia era um czar, ou czar, não sei como é que vocês chamam. Czar. Quem comandava a Rússia era um czar. E daí, no ano de 1917, a Rússia passou por uma revolução, chamada Revolução Russa de 1917. Nessa revolução, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, chegou ao poder na Rússia. Eles conseguiram depor, né, a figura do imperador. Teve até um governo provisório, mas esse governo provisório não durou muito tempo. E o Lenin, que era líder do Partido Bolchevique, chegou ao poder dentro da Rússia. E a Rússia passou ali a adotar o sistema socialista, certo? Se tornou um país socialista no ano de 1917. Sendo que no ano de 1922, a Rússia ela começou a a dominar outros territórios próximos a ela. E aí se formou a União das Repúblicas Socialista Soviética ou Soviética Socialista. Enfim, eu sempre troco esse final. Se formou a União Soviética no ano de 1922. A União Soviética ela existiu de 1922 até 1991. Durou quanto tempo a União Soviética? A União Soviética durou quanto tempo? Ela durou de 1922, até 1991. Quanto tempo durou a União Soviética? Ao todo. 69 anos. Quanto? 69. 69, fez aí o cálculo? Deu 69 anos? Vou acreditar em vocês. Durou muito tempo, né? Pelo menos aí quase 70 anos, de acordo com os dados de Wilton. Durou de 1922 a 1991. A União Soviética só acaba em dezembro, vai acabar em dezembro de 1991, finalzinho.
E quando ela acaba, vai ser implantada uma organização com esses países que faziam parte dela. Espera que eu vou falar já disso. Mas, enfim, de 22 a 91 existia a União Soviética. A União Soviética tinha a economia planificada. Por quê? Porque eles adotavam o socialismo. Na verdade, desde 1917, a Rússia tinha aderido ao socialismo. E isso persistiu, né, com a União Soviética. A União Soviética, na verdade, ela não era só a Rússia, como eu falei, ela era uma junção de 15 repúblicas. No decorrer do tempo, a Rússia ela foi explorando, dominando novas nações. E aí ela foi se tornando um grande país, né, formado por 15 nacionalidades. Aqui eu coloquei as nacionalidades, porque eu não decoro essas coisas não, pelo amor de Deus. Ninguém merece isso também. Então vamos lá, são 15 nacionalidades. Armênia, no caso aqui foram os países que se formaram, né, pós-final da União Soviética. Mas no caso, na época da União Soviética, existiam essas 15 nacionalidades. Que eram os armênios, a galera do Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, que era a principal. O governo da União Soviética era Moscou, certo? O governo da União Soviética era Moscou, era na Rússia. Por isso que a gente fala muito de Rússia, quando fala de União Soviética, porque o governo era lá. E eles também herdaram os maiores feitos da União Soviética, tipo, a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética ficou para a Rússia, quando acabou a União Soviética. A maior parte das riquezas minerais da União Soviética ficou para a Rússia. A Rússia foi a grande detentora. Aí Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Essas aí são as 15 nações que se formaram quando acabou a União Soviética. Ou seja, quando existia a União Soviética, faziam parte dela, né, 15 nacionalidades diferentes. Era muito comum na época de Stalin, do governo de Stalin, ele fazer a política do liquidificador. Stalin adorava mandar russo para a Moldávia, os moldávios para o Quirguistão, a galera do Quirguistão mandava uma parte para a Turquia, uma parte para o Tajiquistão. Ele adorava misturar as pessoas, o Stalin. Por quê? Porque ele tinha medo de que alguma dessas nacionalidades se revoltasse contra o governo da União Soviética e tentasse a independência. Daí ele fazia política do liquidificador, ficava mandando o povo de um canto para o outro. Stalin foi um dos mais cruéis, né? Ele é considerado, na verdade, o mais cruel dos ditadores que passaram pela União Soviética. Enfim, então, vamos lá. Pós-Segunda Guerra Mundial, eu disse que a União Soviética existiu de 22 até 91. Pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era uma das vencedoras, né, da Segunda Guerra Mundial. Sim, eles tinham implantado o sistema, eu tinha falado e não tinha terminado. Em 17, a Rússia aderiu ao socialismo. Em 22, quando surgiu a União Soviética, também era socialista. Então, a União Soviética era um país socialista. Então, eles tinham a economia planificada, onde o Estado ele detinha o poder sobre tudo. Sobre todas as terras, sobre toda a indústria, sobre todas as atividades. Ok? Então, a economia era planificada, as mãos do Estado, ok. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, juntamente com os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, foram um grupo de países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Sendo que, realmente, os dois países que lideravam a economia mundial pós a Segunda Guerra Mundial eram os Estados Unidos, liderando um grupo de países capitalistas, vocês já viram isso milhões de vezes, e a União Soviética, liderando um grupo de países que eram socialistas. Tanto que Cuba fez aliança com a União Soviética nesse período da Guerra Fria, que começa com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, porque a União Soviética ela detinha muita influência sobre os países que na Guerra Fria eram socialistas. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética despontou como uma superpotência mundial, principalmente, né, nesse quesito da indústria aeroespacial, no setor aeroespacial e na indústria armamentista. Foi um país que cresceu muito, a União Soviética cresceu muito em dois setores, no setor armamentista e no setor aeroespacial, porque durante a Guerra Fria, vocês lembram disso, existiam dois tipos de corridas, dois tipos de disputas, né, que era a disputa espacial, para ver quem que tinha maior poder sobre o espaço astronômico, e, por exemplo, para ver quem mandava primeiro homem ao espaço, primeiro satélite ao espaço, quem conseguia mandar primeiro homem à Lua, enfim, existia essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, que era a corrida espacial, e existia a corrida armamentista. E a gente vai ver no próximo tópico lá na frente, vai dizer que a Rússia, ela não deixou de ter, porque ela é uma das grandes
detentoras aí do arsenal nuclear e bélico da União Soviética. Grande parte do que existia na União Soviética ficou para a Rússia, quando eles se fragmentaram e se formaram países independentes. E daí ela nunca deixou de ter um grande exército, um grande poderio bélico. A Rússia ainda se destaca por ter um grande poderio bélico, por ter um grande arsenal nuclear. Ela nunca deixou de se destacar, desde essa época da União Soviética. Tudo bem, estou falando da corrida agora, a corrida armamentista que existe durante a Guerra Fria. Ok. Na década de 80, o que é que vai acontecer com a União Soviética? Vai entrar em crise econômica. Por quê? Porque por alguns motivos cruciais. Primeiro que a União Soviética ela não conseguiu desenvolver outros setores da economia, a não ser a indústria do ramo aeroespacial e a indústria do armamentista. Então, na década de 80, vai haver uma grande crise na União Soviética. Por quê? Porque eles não conseguiram se modernizar seu setor industrial, acompanhar o ritmo de desenvolvimento das indústrias do Ocidente, ou seja, estadunidenses e indústrias da Europa. Não conseguiram se modernizar. O Estado era muito burocrático, centralizado, né? Tudo era nas mãos do Estado. E começou a faltar algumas coisas que eram básicas, tipo assim, alimentos, vestimentas. Começou a faltar para algumas pessoas dentro da União Soviética. Isso na década de 80. O país entrou em crise. Na década de 80 também, no ano de 1985, lembrando, a União Soviética acabou em 91. Eu estou falando o que é que está acontecendo para que ela acabe. Em 1985, quando chega ao poder na União Soviética um cara chamado Mikhail Gorbachev, ele passa a ser diretor-geral do Partido Comunista, né, da União Soviética. Ele tenta implantar, percebendo que a União Soviética estava em crise econômica, tenta implantar medidas de reestruturação econômica, medidas para salvar a União Soviética. E aí ele cria um plano chamado Perestroika. E também outro chamado Glasnost. Mas essas medidas, elas meio que aconteceram tarde demais e elas não conseguiram implantar reformas rápidas que fizessem com que a União Soviética se recuperasse. Aí a Perestroika quer dizer reestruturação econômica. E a Glasnost quer dizer transparência política. Porque a União Soviética, o Mikhail Gorbachev, em 85, ele queria fazer com que a União Soviética tivesse um modelo econômico parecido com as economias capitalistas, né? Ou seja, ele quis abrir a União Soviética para o mercado internacional, atrair empresas, investimentos e tal. Isso não deu muito certo. Meio que foi uma medida assim... Eles já estavam no poço, e aí eles começaram a implantar essas medidas já no poço, então, tipo, no fundo do poço, então já não dava mais certo. Sem contar que foram medidas que demoraram muito para surtir efeito. E não surtiram muito efeito, na verdade. E a Glasnost era uma transparência política, por quê? Porque foi um período em que o governo da União Soviética tentou implantar algumas medidas para fazer com que as pessoas tivessem mais decisões dentro do governo, que as pessoas participassem de algumas decisões, que as pessoas tivessem acesso a coisas que aconteciam dentro do governo e tal, mais liberdades políticas, liberdade de expressão, enfim. Mas aí o que aconteceu? No ano de 1991, essas políticas não deram muito certo. No ano de 1991, em agosto, aproximadamente agosto de 91, vai ocorrer a tentativa de um golpe militar dentro da União Soviética, pela linha stalinista, né? Eles vão dizer que eles vão querer voltar ao padrão da União Soviética antes dessas medidas. E que lindo isso, mamãe! Onde? Que fofo! Amo demais! Onde? Vamos fazer uma foto no final da aula, se der tempo. Não, vai dar tempo. Me avisem, pelo amor de Deus. Sim, aí pronto. Aí, em agosto de 91, a União Soviética vai sofrer a tentativa de um golpe. Não vai dar certo esse golpe, porque as pessoas vão começar a sair nas ruas, vão se manifestar em prol de liberdades democráticas, da democratização e tal. E daí, o Mikhail Gorbachev vai ser deposto, vai sair do poder e vai acabar a União Soviética em dezembro de 1991. Certo? Acaba, e aí se formam aquelas 15 nações que eu mostrei agora há pouco. Né? 15 nações vão se tornar independentes, dentre elas a Rússia. E como eu já falei, ela é a grande detentora assim, da herança da União Soviética. Que no caso é essa parte aqui. Ó. Mas aí a Rússia e todos os outros 14 repúblicas, elas vão se tornar independentes, mas no momento já de crise, porque eu já falei que a União Soviética acabou no momento de crise. E aí esses países vão se tornar independentes no momento de crise. E aí o que é que vai acontecer? Aqui traz alguns dados sobre a Rússia, né?
ela demorou muito tempo. A Rússia só veio tentar se recuperar mesmo, só veio se recuperar no início do século XXI, agora na primeira década do século XXI. Ela começou a se recuperar graças à exportação de petróleo e gás. Ela começou a se recuperar. Mas eu vou falar já já lá em cima sobre uma coisa interessante sobre isso. Redundante. O esfacelamento, aqui é a parte que eu digo que ela foi a grande detentora do que sobrou da União Soviética. O esfacelamento do complexo militar industrial soviético e a desorganização da produção geraram problemas do desabastecimento interno, do mercado interno, e afetaram a economia russa. Ok. Mas ela ainda ficou com grande parte da indústria da União Soviética. Mas como a União Soviética acabou e acabou em crise, todos os países que formavam a União Soviética estavam em crise também quando acabou a União Soviética. De 91 a 98, no final do século XX, o PIB da Rússia reduziu em 40%. E a sua produção industrial diminuiu 55%. Então, tipo, era um país arrasado no final do século XX, a Rússia. A desigualdade social aumentou muito no país, principalmente na parte leste, né, que é a parte menos desenvolvida da Rússia, a parte da Sibéria. E aí começou a haver uma grande migração de pessoas da parte leste da Rússia para a parte oeste da Rússia, que é a parte europeia da Rússia, em busca de melhor condição de vida. Em 98, o que é que vai acontecer com a Rússia? É quando ela vai começar a se reerguer a nível econômico. Por quê? Porque a Rússia ela vai ser afetada pela declaração de moratória. O que é essa declaração de moratória? Quando o país está vivenciando uma grande calamidade, uma grande crise econômica, ele é isento, ele pode ser isento de pagar a sua dívida externa. E foi o que aconteceu com a Rússia. Ela, no ano de 98, ela foi isenta de pagar a dívida externa dela. Ela pediu dinheiro emprestado ao FMI e foi socorrida pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Para isso, a Rússia teve que implantar algumas medidas no país, né? Houve a desvalorização da moeda, passaram a gastar menos com alguns setores sociais para tentar se reerguer. E aconteceu. Graças a investimentos estrangeiros, a Rússia começou a receber investimento estrangeiro. E graças principalmente à exportação de commodities, produtos do primeiro setor da economia, como eu já falei, o petróleo e o gás, a Rússia se reergueu, certo? Final do século XX, início do século XXI, se reergueu, conseguiu se recuperar. Já em 2008, a gente vai ver que o mundo começa numa crise de novo em 2008, né? Que é a crise econômica dos Estados Unidos, que começa em 2008. Mas a crise não vai ser tão sentida dentro da Rússia, porque a Rússia tem se reerguido e está há pouco tempo. Não vai ser tão forte na Rússia. Mas em 2014, aí vai haver outra recessão na Rússia, econômica. Por quê? Porque os Estados Unidos começam a produzir muito petróleo através do xisto. Vai haver muito petróleo no mundo nesse período de 2014. Isso coincide com... Mariana falou. Acho que a Mariana está falando com alguém. Sim, aí em 2014, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da oferta de petróleo no mundo, e a gente sabe que quanto maior a oferta, geralmente o preço ele cai, né? Tipo, tem muito petróleo no mundo, nesse período se produzia muito petróleo. Os Estados Unidos começaram a produzir muito petróleo. É tanto que nesse dado aqui, ó, pode olhar. Hoje, o país que mais produz petróleo no mundo são os Estados Unidos. Oi, Professora, você tava travada. travada, tava até agora. Apareceu a informação aqui para mim, internet instável. Eita, bichinho. Eita, complicou. Vocês escutaram até? Gente, vocês não escutaram Escutamos nada. Agora. Ah, meu Deus. Escutou nada? Eita, bexiga. Mas escutou essa parte por isso que a Rússia conseguiu se reerguer através da exportação de gás e petróleo? E de alguns investimentos. Por aí que travou. Foi aqui? Tá. Tá, tudo bem. Mas escutaram essa questão da declaração de moratória, que ela foi isenta de pagar sua dívida externa durante esse ano aqui, para tentar se recuperar. Aí, no caso, ela se recuperou porque foi ajudada pelo FMI financeiramente e também graças à sua grande exportação de petróleo e gás. E alguns investimentos que a Rússia começou a receber de empresas estrangeiras, começou a se instalar lá. Ok. Aí, em 2008, eu estava falando que em 2008 começou a crise nos Estados Unidos. Essa crise não atingiu a Rússia muito forte. Assim, não chegou na Rússia tão forte como chegou em alguns países europeus, como Grécia, a República da Irlanda, que sofreu muito, Portugal e Espanha sofreram muito na crise de 2008. Mas a Rússia não, ela não sofreu muito não, porque ela tinha se reerguido já. E estava num momento ali de grande exportação das suas commodities. Mas aí veio 2014, 2014 trouxe uma coisa negativa para a Rússia e para a Venezuela também. A crise que a Venezuela enfrenta hoje é em decorrência disso aqui que eu vou falar agora.
né, do aumento da oferta do petróleo muito grande. Oxe, café, Mariana, uma hora dessa? Volte. 10. Eu tomo café. Ela só toma Eu tô pensando no almoço, Mariana tá pensando no café. Volte. Tô aqui só pensando na batata doce, que eu tenho que comer já já. Uhum. Sim, aí em 2014 vai haver uma oferta muito grande de petróleo. Por quê? Porque os Estados Unidos começam a produzir muito petróleo através do xisto. Ai, que linda, Eduarda. Começa a produzir muito petróleo e aí vai haver uma demanda muito grande de petróleo e o preço do petróleo vai cair drasticamente. E por que eu estava falando da Venezuela? Porque a Venezuela é um país que mais de 90% de tudo que ela exporta é petróleo. Então, é um país que depende da venda do petróleo. E aí houve uma queda muito brusca no preço do petróleo, do barril do petróleo, em 2014. Aí a Venezuela entrou numa crise profunda, que perdura até os dias atuais. E nessa época, 2014, a Rússia também entrou em crise por causa disso, porque ela é uma grande exportadora de petróleo e tinha uma oferta muito grande de petróleo no mundo nessa época. Então, ela entrou em outra recessão. Ok. Mas aí, outra coisa também que foi essencial para que a Rússia entrasse em crise também em 2014, é que em 2013, ela anexou, praticamente tomou uma parte do território da Ucrânia. Ela tomou a Crimeia, lembra? Que ela incentivou o movimento separatista dentro da Crimeia, que era uma região dentro da Ucrânia, país que faz fronteira com a Rússia. Ela influenciou o movimento separatista dentro da Crimeia. Aí a ONU não aceita, até hoje isso, não aceita que a Crimeia faça parte da Rússia. E vários países começaram a boicotar a Rússia. Tipo assim, a deixar de comprar produtos russos, a impor algumas sanções comerciais para a Rússia. E aí foi outra coisa que fez com que a Rússia, de novo, entrasse em crise em 2014. Aí vamos para a última parte. Potência regional. Atualmente, a Rússia vem tentando se manter aí como uma das maiores potências da Ásia, né? Entre Ásia e... manter sua influência na Ásia e também como uma das maiores economias do mundo. Justamente pelo fato da sua grande exploração e exportação de gás e petróleo. O país enfrentou essa crise em 2014, mas atualmente vem já se reerguendo de novo, graças, mais uma vez, a essa grande exportação. Lembrando que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Lembra? O Conselho de Segurança da ONU é o órgão máximo da ONU, que mantém a paz mundial e tudo mais, decide tudo sobre conflito no mundo. São 15 países fazem parte do Conselho de Segurança. 10 são temporários, ficam entrando e saindo, existe eleição para eles, e 5 são permanentes. E a Rússia é um dos países que tem direito de vetar decisões dentro do Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque ela é um membro efetivo do Conselho de Segurança. Juntamente com França, com o Reino Unido, com Estados Unidos e com China, né? A Rússia é um país que é um membro efetivo, ninguém tira. E tem poder também de decidir sobre decisões a nível mundial. Então, é um país que tem grande poder de decisão. Ok. Tem um grande arsenal nuclear, que é a herança da União Soviética, mas que eles continuaram com esse grande poderio militar também. Produz material bélico de todos os tipos que você imaginar. Tem um grande exército. Os Estados Unidos têm um medinho até hoje da Rússia por causa disso. Cadê? Ela consegue manter sua hegemonia na Ásia Central e grande poder de influência em relação às ex-repúblicas soviéticas, também exerce grande influência. Eu nem falei, quando acabou a União Soviética, foi formada uma organização chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Não é um bloco econômico. Foi criada para, tipo, manter ali a relação daqueles países econômicas, políticas, que estavam muito juntos durante muito tempo, né, de 22 a 91, para manter ali a economia deles funcionando legal, tipo, incentivar as trocas comerciais. Eles queriam fundar uma federação, na verdade, sabe? A CEI era para ser fundada uma federação. Mas a Rússia começou a meio que brigar com as amiguinhas, tipo assim, incentivou o movimento separatista na Ucrânia, a Ucrânia saiu da CEI. Aí incentivou o movimento separatista na Geórgia, a Geórgia saiu da CEI. Aí começou a rivalizar com os países da CEI, que deveriam ser suas amiguinhas, seus amiguinhos, né? E daí esses países começaram a sair e a CEI hoje deveriam participar dela 15 países, né? Que eram os países que faziam parte da União Soviética. Mas de cara, a Estônia, a Letônia e a Lituânia não quiseram participar, quiseram se integrar à União Soviética. Não quiseram se integrar aos países que faziam parte da União Soviética. Saíram logo. No caso, no início da CEI, existiam 12 países. Sendo que alguns países começaram a sair. Como eu falei, a Ucrânia, a Geórgia saiu. E tem uns que estão pensando em sair já também. Porque a Rússia meio que quer se sobrepor a esses países e eles não querem. Enfim. Mas não é um bloco econômico. É só uma associação entre eles para meio que promover a economia deles. Mas
É como se fosse uma associação de países, É uma associação de países. mas por que Que então, assim, funciona fizeram assim como se parecido fosse com um um bloco, país? mas não é um bloco. Oi? Mas por que, assim, os livros é como se fosse assim, uma peça assim, como se fosse um país mesmo, um país único? Eles queriam, né, no início da SEI, fundar uma espécie de um país único, porque eles já eram um país único. Lembra da União Soviética, que era um país só? É. Eles queriam fundar uma grande federação, mas que cada estado tivesse autonomia, sabe? No início era assim, eles queriam que cada estado tivesse certa autonomia, mas o governo da SEI deveria permanecer em Moscou. Ou seja, muitos países da SEI não quiseram isso porque meio que eles iriam continuar do mesmo jeito da União Soviética, com o governo centrado na Rússia e a Rússia comandando muitas coisas nesses países. Então, eles não quiseram isso. Muitos também, com o tempo, fundaram seu próprio exército. A SEI queria fundar um exército único, sabe? Para os países que faziam parte dela. Aderir também a uma moeda única, que seria o rublo russo. Alguns hoje ainda funcionam o rublo russo como moeda oficial, que é a moeda da Rússia. Mas muitos já criaram sua própria moeda, muitos utilizam o euro também como moeda no país, enfim. Eles estão totalmente, aos poucos, se desligando da Rússia, sabe? Se desligando da SEI. Porque eles querem realmente independência, querem perder essa dependência em relação à Rússia. Mas eles não são um bloco econômico. Parece, né? É uma associação de países, de ex-repúblicas soviéticas, que parece com um bloco econômico, porque eles visam se integrar do ponto de vista econômico, político, social, mas não é um bloco econômico. Ele não constitui uma legislação de bloco econômico. É só uma associação. Uma organização. Os russos consideram atualmente importante manter sua posição de liderança na Ásia e na Europa, contra o avanço dos Estados Unidos e da China e tal, como uma questão estratégica, também no Oriente Médio. Pronto. E o último tópico, disputa pelo Ártico. Vocês já ouviram falar de aquecimento global, que eu já falei para vocês sobre aquecimento global. O aquecimento global é provocado pela emissão de gases do efeito estufa, gases que retêm calor na atmosfera. E a gente sabe que o aquecimento global é um fenômeno antrópico. Por que antrópico? Porque é provocado pelo ser humano. É a gente que emite esses gases, através das queimadas da vegetação, quando a gente queima a vegetação. Quando a gente sai nas ruas utilizando um veículo, esse veículo ele emite gases também. Quando a gente queima petróleo, gás, carvão mineral para gerar eletricidade, também está emitindo para a atmosfera gases de efeito estufa que retém calor e, consequentemente, com o tempo, vai aquecer a atmosfera. E, ao aquecer a atmosfera, isso provoca uma outra coisa aqui, que seria o quê? Derretimento das calotas polares. Derretimento da água doce congelada no Ártico, certo? Vai derreter aquilo ali. Na verdade, o livro já aponta que está acontecendo isso. Mas é uma coisa ainda não tão forte. E aí tem alguns países muito felizes com esse derretimento das calotas polares, tipo Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Rússia, né, assim, Canadá. São países felizes com o derretimento das calotas polares. Por que são felizes? Por que felizes? Porque o subsolo congelado do Ártico é um subsolo muito rico em minérios, principalmente petróleo. Então, existe uma disputa já pelo Ártico, né? Mas o quê? E os ursos? Pode morrer, ninguém tá nem aí, não. O capitalismo tá aí pra... Ele se importa com a economia, Você acha que ninguém tem nada a ver com o isso. capitalismo tá pouco se lixando com os animais que podem desaparecer, serem extinguidos? Cidades podem desaparecer com a elevação do nível do mar. Países podem deixar de desaparecer por causa da elevação do nível do mar. Você acha que o capitalismo liga para isso? Não tá nem aí. Tá bom. Eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ficar rica e eu vou construir um novo Ártico para os ursos. Meu Deus do céu. Mas o que é que esses países eles estão observando? Essa disputa pelo Ártico seria para ver quem tem as maiores fatias no Ártico. O Ártico não é um território que, tipo assim, já está definido, as fronteiras do Ártico não pertencem à humanidade. Mas esses países que fazem fronteira com o Oceano Glacial Ártico e tá perto das calotas polares, eles já estão de olho, né, nessas riquezas do Ártico. Tipo assim, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, vai ser assim. Qualquer país pode explorar, né? Tipo, o Brasil pode explorar porque pertence à humanidade. Pertence à humanidade, É parecido com o que acontece com a Antártida, né? Que a Antártida é um continente que não pertence a nenhum país. Pertence ao mundo todo, à humanidade. Existe o Tratado da Antártica, mas, tipo, pertence à humanidade.
Mas no Ártico não existe ainda, salvo engano, não existe nenhuma legislação ainda sobre o Ártico, não. Pertence à humanidade. E aí esses países que estão mais próximos já estão de olho, né? Em fatias maiores. Mas, assim, não estou nem aí se vai desaparecer alguma espécie marinha, se vamos, né, não vai existir mais, se algum território possa ser submerso, invadido pela água. Então, nem aí. Isso aí não importa. Isso é o de menos. Ok, tá, pronto, terminei.